Oi, meu filho. Boa noite. Peguem suas Bíblias, abram no Salmo de número 51. 51. Salmo de número 51, do verso 1 ao verso 7. Vamos à leitura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tem razão no que dizes. E é justo teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Ó Deus Pai, Criador de todas as coisas, Tu nos fizeste para Ti, para a honra e glória do Teu nome. Tu nos purificaste através do sangue de Cristo Jesus. Nós reconhecemos, Pai, que nós estávamos contaminados pelo pecado, pedimos perdão por isso. Mas agradecemos também a dádiva de sermos transformados e regenerados pelo agir do Teu Santo Espírito. Pedimos que continue a falar aos nossos ouvidos. Sua palavra que nos move, Tuas palavras são as palavras do quais nos trazem paz. Nós vivemos, Pai, uma geração doente e um mundo caído e pedimos que não sejamos como o mundo. Nós cantamos todos os dias que queremos mais a Sua presença, Pai, e o mínimo dos motivos que nós tivermos para nos mantermos longe, nós não tememos em estar, Senhor. Nos atraia, nos constranja. Te agradecemos, Pai, pois o Seu amor nos impactou e nós estamos aqui diante de Ti. Tu és a razão da nossa existência. Senhor, obrigado. Obrigado por não nos deixar longe de Ti. E entendermos que mediante essa união, essa reunião, nós estamos meramente cultuando a Ti, glorificando o Teu santo nome. Tu em nós é tudo o que importa. Vivifica a nossa alma, ilumine a nossa mente obscurecida pelo pecado. Nós necessitamos de Ti. Eu peço por cada um dos irmãos que estão neste lugar. Peço que o Senhor penetre cada um destes corações, sonde as suas mentes, as suas almas, os seus corações. Senhor, nós necessitamos do Teu guiar. Nós não conseguimos ter vida por nós mesmos. Tu és o oxigênio que respiramos. Tu és a luz que nos ilumina. Não se esqueça disso, ó Deus. Não nos entregue a nós mesmos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós glorificamos e rendemos glórias a Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por nos atrair a Ti. É assim que eu oro e Te agradeço em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor e único suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Este Salmo 51, vocês sabem qual foi a razão de Davi ter escrito? Foi posterior
ao adultério com Batseba. Ele, após ser confrontado mediante o profeta Natan, ele reconhece a sua falha. Ele pede e clama ao Senhor por misericórdia. Sabendo que Deus é um Deus de compaixão, ele era o único que poderia apagar as marcas da rebeldia. Não as consequências, mas as marcas. As consequências continuaram e continuarão nas nossas vidas também. Mas nós vemos que Deus é um Deus de compaixão. Ele pede no verso 2 para lavar toda a minha culpa e purificar do meu pecado, tal qual ocorreria com a vinda do Messias, aquele que nos lavaria de toda a culpa e purificaria do pecado. Purificar do pecado não significa não mais pecar, mas não mais ser conduzido pelo pecado. O pecado não é mais o nosso Senhor. No verso 3 ele diz que reconhece a rebeldia. Ele reconhece quão pecador ele é, sabendo que a todo instante o pecado o perseguia. Olha que interessante. Ele estava ali reconhecendo quem ele era. Esse é o grande passo para a verdadeira conversão, para a conversão genuína. O homem se reconhecendo como um pecador que não faz nada do qual possa conquistar o favor de Deus, sabendo que o pecado o dominava, agora ele se torna vigilante. Continua dizendo no verso 4, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Ele se reconhece como pecador e ele olha que pecou apenas contra o Senhor. É muito interessante sabermos dessa história, do qual é descrita no 2 Samuel, capítulo 11. Vocês vão ver a história de Davi com Batseba, do adultério. Ele não estava no lugar do qual ele deveria estar e fez aquilo que ele não deveria fazer. Ele olha para onde não deveria olhar, deseja aquilo que não deveria desejar. Era a época dos reis estarem em guerra, mas ele estava no seu lugar de conforto, não estava onde o rei deveria estar. E, consequentemente, ele comete um adultério. Um adultério pegando e se deitando com a mulher de um dos seus grandes amigos, Urias. Urias era um dos 30, do qual nós vamos abordar depois, no momento oportuno, um pouco mais profundo, mas ele sabia quem era Urias. Quando fala Urias, ele fala assim, não tem problema não, manda para cá. Ele viu, seus olhos desejou e ele fez o que não deveria fazer e depois o pecado, como uma grande bola de neve, vai gerando outro pecado, vai buscando uma forma de solucionar. Então, ele manda Urias para a guerra para que pudesse morrer, porque ele não havia consumado uma relação com a sua esposa, embora suas tentativas de manipular todas aquelas circunstâncias para que Urias talvez tivesse a impressão de que ele que havia gerado um filho naquele ventre. Nós vemos que ele coloca milhares de outras pessoas, mas nós vemos ele colocar aqui apenas que pecou contra o Senhor. É muito interessante isso, né? Porque nós não imaginamos que nossos pecados são diretamente contra o Senhor. Nós, quando pecamos contra o próximo, nós pecamos diretamente contra o Senhor. Essa daqui é a clareza de quem ele era. Olhar que os seus pecados eram contra o Senhor e não contra homens. Quais são os 2 principais mandamentos? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. No final, quando nós amamos o próximo, nós manifestamos o nosso amor a Deus. E se enxergarmos isso, creio que é a prova do agir de Deus sobre nós. Nossos pecados não são simplesmente contra pessoas. Por isso que todos os nossos pecados afetam não somente a nós, mas todo o ambiente que nos cerca. Mas no final nós estamos pecando contra o Senhor e é justo esse julgamento. Ele relata no verso 5 que ele é um pecador desde que nasceu. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Esses somos nós, pecadores desde o nascimento. Ele fala o que Deus almeja no verso 6. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Olha que interessante. Ele fala de intimidade. Quando fala de intimidade, é algo que é obscuro aos outros. A intimidade é obscura aos outros. Nossas intimidades, por vezes, poucas pessoas têm acesso. Nossas intimidades, por vezes, são obscuras e silenciosas. Observe que uma criança,
a sua intimidade, embora ela exista, chega um momento que ela começa a ver quem ela de fato é. Por enquanto, até chegar a determinada idade, ele consegue fazer suas necessidades no meio de todo mundo. Está todo mundo na sala, ele vai lá e faz as suas necessidades, sai completamente despido, como se nada acontecesse. Mas um pouquinho só de consciência já começa a se deparar e ver as suas necessidades e ver manipular tudo isso. Vai no banheiro, liga a água para fingir que está fazendo outra coisa. Olha a nossa intimidade. Quando nós falamos de intimidade, nós podemos ver que na nossa intimidade nós também reconhecemos como falhos. Quando diz que ele deseja as verdades no íntimo, é ele dentro de nós. A única verdade que pode existir dentro de nós é ele. Porque nós não sabemos os nossos desejos. Nós não conseguimos conceber qual é a nossa malignidade. Mas é isso que Deus deseja. Não algo que nós podemos entregar, mas algo que ele nos entrega e nos concede por mera graça. E ele diz que é no coração me mostras a sabedoria que não vem de nós, é um dom de Deus. Ele clama no verso 7, purifica-me de minha fraqueza, impureza e ficarei limpo. Ele só pede porque ele não poderia por si mesmo se limpar. Nós não podemos por nós mesmos nos limparmos. A única forma de ficarmos limpos é o Senhor nos lavando. E dessa forma ficaremos mais brancos do que a neve. E nós já assim somos para nosso Senhor, pois ele nos purificou através do sangue de Cristo Jesus. Ainda que nossos pecados sejam tão densos e obscuros, quando ele nos purificou por intermédio do sangue vertido na cruz, agora Deus nos olha como seres redimidos, vivendo esse processo de santificação do qual ele executará, até que partamos deste mundo, que possamos crer neste verdadeiro poder que emana do Senhor. Gostaria de convidá-los a orarmos hoje, de maneira que possamos nos reunir em trios, 3 pessoas, para que a gente possa ter um momento de oração, de pedido de perdão. Como que é uma oração de perdão? Nós sabemos que somos falhos e pecadores, não vai ser necessário vocês confessarem seus pecados uns aos outros, mas todos nós sabemos, 3, grupo de 3. 3, grupo de 3. Um vai orar pelo perdão dos pecados, o outro vai orar pela igreja e o outro vai orar por gratidão por tudo que Deus tem feito. Então, os 3 vão orar. Um, pelos pecados, pela igreja e por gratidão. Agora vocês se acertem entre vocês, cada um ora por alguma razão. Às vezes nós ficamos meio reticentes. Como que eu vou orar? Quais são as palavras? As palavras fluem através de nós. Um ora, os outros escutam. Não se trata dos 3 orarem ao mesmo tempo, porque senão ninguém consegue ouvir ninguém. Não precisa ser gritando, porque Deus também não é surdo. Não precisa mudar a voz, porque ele também não se espanta. Simplesmente ore e clame ao Senhor. Que possamos ter este momento de oração e de gratidão. Senhor, os capacite a orar. Sabemos, Pai, que somente o Senhor pode nos direcionar. Nós oraremos neste momento, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Nós oraremos pela igreja e oraremos, Pai, agradecendo pelo que o Senhor tem feito. Portanto, que mediante o agir do Teu Santo Espírito possamos efetuar orações do quais sejamos conduzidos pelo Teu Divino Espírito Santo para que seja agradável a Ti. Oremos.
pensei que você ia olhar primeiro. De oração são essenciais. Essenciais. Nós vemos Pedro em Atos 3, quando Pedro e João estavam passando
ali pelo templo para orar e um homem pede dinheiro, ele fala assim, pedindo esmola, ele fala assim, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. A única coisa que nós temos a oferecer de valioso para o outro é Cristo em nós. Ter momentos de oração. Vocês não notaram, mas vocês ficaram bons minutos aí. Em meio a tudo rápido, quando nós entramos no estágio de oração, nós nos perdemos no tempo. E é maravilhoso ver isso. Nós temos que criar cada vez mais o hábito de orar, sabendo que é Deus que intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Oro para que essas palavras que foram oradas sirvam para acalentar nossos corações e direcionar as nossas vidas. Glorificado seja o nome de Deus por intermédio do teu divino Espírito Santo que tem fortalecido essa igreja, que mesmo diante de milhares de dificuldades, ele fez com que essa obra continuasse até aqui. Se for da vontade dele, ele continuará nos fortalecendo. E que sejamos cada vez mais seres praticantes da palavra, que essa palavra penetre no nosso coração e nos direcione. Vamos orar a oração do qual o Senhor nos deixou, a oração do Pai Nosso, que representa essa unidade. Nós oramos Pai Nosso porque Ele é Pai Nosso, não é Pai meu. É pão nosso. Então, o que nós estamos repartindo aqui é o pão. Um monte de pessoas do quais sabemos a fonte de onde vem tudo. Que possamos orar em uma só voz, a oração do qual Ele nos deixou, não como meras repetições, mas que ao entoar de cada palavra, o Espírito nos traga consciência do que se trata cada um desses versos, cada uma dessas palavras, sabendo que Ele escuta nossas preces. Quando nós falamos, perdoe as nossas dívidas, Ele sabe quais são as dívidas do quais nós nos cobramos. Quando clamamos a Ele para livrar-nos das tentações, nós sabemos quais são as tentações. Então, quando vocês orarem, às vezes é fragmentos de segundo, mas a vida passa, num fragmento de segundo cabe uma vida. Quem já passou por momentos de dificuldade, de dores, passa um filme na nossa mente. Um piscar de olhos vem como um flash e uma vida completamente exposta. Na oração do Pai Nosso, nós deveríamos remeter a Ele com tamanha reverência de que forma que isso acontecesse. Então, quando orarmos o Pai Nosso, quando você ora Pai Nosso, você já está... Ah, Senhor, Tu és altíssimo, soberano, Pai, obrigado por me gerar. Tu estás nos céus. Eu sei de onde eu vim, Pai. Eu sei para onde eu retornarei. Tudo isso está dentro dessas palavras. Sabe quando vocês querem falar alguma coisa e por intermédio de poucas palavras contém muitas coisas dentro? No mundo vocês utilizavam palavrões para definir isso, né? Porque ao invés de falar uma palavra, você utilizava um palavrão. Mas que aprendamos a usar essas linguagens celestiais agora, que faça parte da nossa vida. Que não seja palavras vazias, mas que nosso interior possa clamar ao Senhor. Que você possa escutar essa voz que ecoa dentro de nós, que é a voz que emana do coração transformado por Deus. Oremos em uma só voz e posteriormente nós louvaremos ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, Graça e paz, igreja. Boa noite.
Há um tempo eu estou falando com o nosso pastor para a gente cada vez mais compreender o que é louvar ao Senhor e que a gente leia mais as Sagradas Escrituras. Então eu estou estudando, buscando fazer algo novo para a gente poder louvar ao Senhor. E nisso estava escutando algumas coisas, inclusive vou mandar no grupo da nossa igreja. E eu gostaria que vocês abrissem no Salmo 23, se possível. E vamos tentar fazer algo novo. Que a gente consiga ler a palavra e cantar essa palavra, para a gente cada vez mais compreender ela e meditar nas Sagradas Escrituras e entender o que a gente está cantando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva pra junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem, prepara um banquete pra mim, na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do meu Senhor para sempre, para sempre. Louvado seja o Senhor. Cada vez mais a gente compreende as Sagradas Escrituras e é um privilégio podemos lê-la e cantá-la. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso.
Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Tu és santo,
Santo, Santo é Senhor, Tu és santo, Santo, Santo é o Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Obrigado. Boa noite. Podem sentar. A gravidade do pecado. Nós não conseguimos compreender quão grave é o pecado até que possamos nos deparar com as consequências do pecado. Enquanto eles não geram consequências, os pecados não parecem ser tão danosos. Porque, primeiro, que o pecado é muito atraente e sedutor. Nós apenas conseguimos entender a gravidade do pecado quando o Espírito Santo constrange o nosso coração e nos mostra a quem nós ferimos. Todos nós já fizemos milhares de coisas erradas e quando nós fazemos algo errado, naturalmente nós nos regozijamos nisso, porque nós olhamos para os benefícios do quais eventuais pecados nos trariam. Nós conseguimos mentir sorrindo. Mentir olhando nos olhos, falando que estamos falando a verdade. Quem já fez isso? Ainda bem que não estou sozinho nisso. Tem alguns que não levantaram a mão, porque pode ter sido mais de uma vez. Mas olha qual que é a realidade. A realidade é que nós somos esses seres que não entendemos a gravidade do pecado. Nós somos seres dissimulados, que vestimos máscaras, vestimos fantasias para representarmos algo numa sociedade que pouco está se importando com a gente. Nós preferimos pecar contra Deus do que deixar com que os outros saibam as nossas verdadeiras faces. Nós vimos a todo instante pessoas viverem verdadeiras mentiras com aparência de verdade. Todos nós já deparamos com as nossas próprias vidas, onde tentamos ser perfeitos aos olhos de outras pessoas. Mentimos para manter a aparência de perfeição. Mas a gravidade do pecado não está atrelada ao que nós mostramos, mas é a essência. A essência que já nasceu corrompida, mortos em seus delitos e pecados, conforme nós estamos vendo no livro de Romanos. Nós estamos nos deparando com essa realidade do pecado. A realidade do pecado, do qual é muito mais abrangente do que nós conseguimos compreender.
nós não temos capacidade de compreender a gravidade do pecado. É impossível uma mente finita conseguir compreender a gravidade deste pecado. Pensa que a gravidade do pecado está atrelada a uma morte eterna, uma morte do qual se perpetuará. Ela não terá fim. A morte, lembre-se que a ausência de Deus, não no sentido de que Deus não estará perto, porque Ele estará punindo, através da sua ira, todos os pecados naqueles que o negaram como o único suficiente Salvador. Como compreender o que é uma dor eterna? E uma dor eterna ainda suportada na cruz do Calvário, onde por alguns momentos Jesus sofreu o peso da dor eterna que nós deveríamos carregar. É muito complexo esses assuntos, mas se vocês não entrarem nessa complexidade, vocês não terão consciência da gravidade do pecado. A gravidade do pecado, o que ele faz e como ele nos escraviza. O enredo bíblico sempre retratou o pecado de uma maneira muito direta e clara, mostrando todas as consequências do pecado. Desde Gênesis, vocês vão ver a humanidade padecer por conta do pecado, sofrer a consequência da gravidade do pecado. Ele não nota, nós não notamos a gravidade do pecado até que ele gere consequência. Por exemplo, sentir dor durante o parto é fruto do pecado, mas nós já tomamos isso como algo natural, faz parte. Nós nos acostumamos até mesmo com a gravidade do pecado, do que o pecado gera em nós. Vai ser assim. E nós temos que, de fato, entender que vai ser assim. Vai ser assim, uma vida com dores, uma vida com consequências, uma vida com pesos que aparentarão serem insuportáveis. Consequências da gravidade do pecado. Mas nós que servimos um Deus, que clamamos a Ele todos os dias por regeneração, por transformação, nós encontraremos refúgio, nós encontraremos a verdadeira felicidade. Nós abrimos o culto hoje falando justamente de algo relacionado a isso, no Salmo de número 51, onde retrata a oração de Davi consequente do seu erro. Quando ele havia pecado, o profeta Natan falou que ele seria punido pelo seu completo desprezo à palavra de Deus. A gravidade do pecado envolve justamente não escutarmos a palavra de Deus, não nos submetermos a essa palavra. E não se submeter gerará marcas. Todos nós que hoje temos oportunidade de nos depararmos com as Sagradas Escrituras, nós conseguimos enxergar a nossa vida através dela, como se fosse um espelho mostrando todas as nossas imperfeições, como se fosse um espelho retratando as nossas vidas através de outros personagens. Quantos de nós já fomos Davi? Quantos de nós já fomos Abraão mentiroso? Quantos de nós já fomos Jacó trapaceiro? Quantos de nós já fomos Paulo legalista? Quantos de nós já fomos todos os outros exemplos do quais a Bíblia aponta? Poderíamos citar Judas. Judas é bom não citar porque eu creio que aqui não estamos no meio de pessoas que apenas sentem remorsos, mas arrependimento pelo pecado. Mas Pedro sim, aquele que fala uma coisa, mas faz outra na hora do vamos ver, mas quando Cristo cruza com ele, através dos seus olhos, ele se quebranta. Não por conta de algo bom nele, mas porque aqueles olhares de Cristo seriam como fogo que queimaria e purificaria de todo o pecado, e o lavaria e o redimiria. Todos nós devemos enxergar a gravidade do nosso pecado por intermédio da luz das Sagradas Escrituras. O mundo não entende o que é pecado. O mundo só quer simplesmente se deliciar no seu próprio prazer. O mundo não é coerente com os seus próprios pensamentos. Para o mundo sem Deus, para eles, não existe certo e errado. Existe apenas pontos de vista em determinadas regiões. Mas quando começamos a conversar a respeito
de assuntos mais profundos, eles vão falar que é meramente uma convenção social. Será que é realmente uma convenção social o fato de o adultério ser tão repugnante? Será que é fruto de uma mera convenção social enxergarmos que não se deve ferir uma mulher? Por mais grave que seja a sua atitude? Será que é fruto de uma convenção social entendermos que não devemos abusar de uma criança incapaz sexualmente? Será que é fruto de um meio? Ou existe em alguns lugares que isso tudo é permitido? Tudo isso está cravado dentro de nossas mentes, porque nós temos um código genético. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E aquelas pessoas que fizeram isso também são pessoas que estavam ali cravadas com a imago Dei, que é a imagem de Deus. Como compreender isso? A gravidade do pecado desmonta a imagem de Deus e tudo se corrompe. E nós olhamos para aqueles que cometeram tudo isso como imagem de Deus por trás disso tudo, que pode ser restabelecido através da pregação da palavra, através de uma palavra que vai confrontar o pecado e abrirá os olhos para que eles enxerguem a maravilhosa luz de Cristo brilhando nas trevas e se arrependam da gravidade dos seus pecados, mesmo daqueles que ainda não geraram consequências. A gravidade do pecado, o pecado que nos aprisiona e a liberdade que só encontramos em Cristo Jesus por intermédio dessa graça que nos foi concedida. Onde o pecado reinou um dia, agora reina a graça. A graça é o favor imerecido. A graça é algo que nós não podemos conquistar mediante a cumprir uma cartilha, uma agenda. Você não é mais crente do que a outra pessoa que não veio ao culto hoje. Muito pelo contrário, nós estamos aqui porque nós nos reconhecemos pecadores, miseráveis, que necessitamos ouvir essa voz, porque se não ouvirmos essa voz, nós continuaremos a caminhar rumo a passos largos, rumo a um abismo. Nós estamos aqui como dependentes. Nós cultuamos a Deus porque nós nos cultuamos, porque nós manifestamos essa dependência. Senhor, não me deixe me afastar de Ti, porque se afastar de Ti, manifestará tudo aquilo que eu tenho de pior. E isso não precisa de muito. Nós conseguimos ler a palavra de Deus e sair daqui, o cara fechou no trânsito. Não precisa de muito. Mas não é Cristo apenas aparente, mas dentro. E isso somente o Espírito, mediante a graça, pode gerar em nós. Nós estamos acompanhando o livro de Romanos, vendo quão miseráveis nós somos. O livro de Romanos nos esmaga, ele nos coloca como nada. Mas o mundo quer usar a Bíblia para validar os seus erros. Nós, dentro da igreja, queremos usar a Bíblia para validar nossos erros. Nós usamos a Bíblia para pesar Deus. Para olhar e falar assim, mas olha aqui, Deus matou. Deus mandou um dilúvio, crianças morreram. Deus mandou uma praga que milhares de pessoas morreram. Olha que Deus é esse que vocês servem. É um Deus justo. É um Deus santo. É um Deus poderoso, milagroso. Que mesmo diante da sua onipotência e na sua capacidade e legalidade para manifestar a justiça, Ele escolhe nos entregar a graça. Como vamos compreender isso? Nós clamamos todos os dias por justiça. O nosso grito sempre será por justiça. Contra nós. Se alguém fizer alguma coisa contra nós, nós clamaremos por justiça. Mas se for se eu tiver cometido algo, eu pedirei misericórdia. A justiça que eu peço para o outro não é a mesma justiça que eu reivindico para mim. O que eu faço para o outro não é a mesma coisa que eu faria para mim. Isso manifesta aquela imagem corrompida pelo pecado, a gravidade do pecado, corrompendo todas as suas esferas, os seus pensamentos, as suas ações, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus argumentos.
Existe podridão nos atos mais belos que nós cometemos. Porque esses atos belos não emanam de nós mesmos. Emanam de um Deus poderoso que escolheu comunicar a sua graça por intermédio de seres humanos completamente corrompidos. Nós vemos ao longo da história, nós lemos as Sagradas Escrituras e vemos claramente juízes instituídos por Deus, capacitados por Deus, errarem, adorarem outros deuses. Nós vemos homens falarem que vão cumprir a palavra de Deus e não cumprirem. Nós vemos homens de Deus tendo capacidade de serem ordenados reis de nações, jurarem cumprir todos os ordenamentos de Deus, mas a primeira ordem que dá, ele já cumpre do jeito dele. Cumpre parcialmente. Cumprir parcialmente é falhar totalmente. E nós falhamos totalmente, porque ninguém consegue cumprir toda a ordem de Deus. Será que nós reconhecemos isso? Ou nós somos aqueles que com aparência de perfeição nos comparamos com quem está ali ainda contaminado pelo pecado e achamos que somos bons? É muito fácil se sentir bom. No mundo terrível que nós vivemos, nós olhamos para o lado e vemos pessoas que nós falamos, como eu sou bom. A mulher picou e colocou dentro da mala. Nunca que eu faria isso, será? Vou gravar um videozinho daquele, será? Você não sabe o tamanho da malignidade que habita em você. Até que você enxergue a gravidade do pecado. O mal existe em potência em nós, tal qual existiu naquela pessoa. É um segundo que Deus tira a mão, caos instaurado. Que possamos ser reorganizados mediante essa palavra, mediante as Sagradas Escrituras, lendo a palavra não apenas versos espaçados, mas entendendo que se trata de um único livro, de uma única história, de um Deus escolhendo salvar um povo que não merecia ser salvo. Você não merecia ser salvo, eu não merecia ser salvo. Deus escolheu nos salvar pela graça, pela misericórdia. Nós não poderíamos ir até Ele sozinho, mas Ele nos buscou quando nós estávamos presos pelas algemas do pecado e nos libertou através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, e agora nós vivemos essa vida do qual nós não mais vivemos como vivíamos outrora. Embora desejos íntimos do nosso coração fluam querendo, almejando isso, nós tememos ao Senhor e falamos, Senhor, não me deixe voltar para aquele lugar. Não deixe que meus pensamentos se desviem, não deixe que meus olhos voltem a olhar e desejar aquilo que o Senhor me tirou. Nós clamamos por essa graça, nós clamamos por essa misericórdia, porque o Espírito Santo nos convenceu da gravidade do pecado que matou o único homem santo que pisou nessa terra. O capítulo 5 de Romanos, do verso 12 em diante, ele começa a retratar justamente isso. Um homem entra o pecado, por um homem entra a salvação. E quão difícil é enxergar isso. Quão difícil é enxergar. Porque nós olhamos e falamos assim, o que ele fez eu não faria. Se fosse eu estaria ali, suave, estava todo mundo bem. Nem gosto de maçã, nem ia comer, ia obedecer. Se pegar sua fichinha hoje, você falhou miseravelmente. Mas Deus te amou incondicionalmente. Deus me amou incondicionalmente. Por quê? Por razões que estão só nele. Como nós vamos entender isso? Não, é impossível compreender. É impossível compreender porque nós comparamos ao nosso amor. Nosso amor é condicional. Eu amo se fizer isso para mim. Parou de fazer, já era. O dia que não atender minha ligação, acabou. O dia que não fizer meu arroz com batata frita, o dia que faltar aquilo pelo qual eu me apaixonei, acaba o que vocês chamavam de amor. Enquanto não entendemos a gravidade do pecado, nós não compreenderemos a definição perfeita de amor, que só pode ser encontrada na Bíblia, não no dicionário. Nós buscamos a definição de amor no dicionário. A definição de amor está na Bíblia, representada através de uma cruz, onde foi vertido o sangue santo para nos redimir dos nossos pecados.
É ali que nós vamos compreender quem nós somos de fato, seres miseráveis que matamos nosso Senhor. Nós somos responsáveis por essa morte. Nós estamos aqui hoje declarando culpados. Culpados porque um homem inocente teve que morrer por mim, por você, por pecados que nós insistimos diariamente. Nós temos 1440 minutos e nós não gastamos 20 minutos orando. Nós não gastamos 20 minutos lendo as Sagradas Escrituras, observando, sendo diligente, porque talvez nós não tenhamos nascido de novo e nós ainda estamos debaixo da condenação, e debaixo da condenação é estar distante de Deus, e nós devemos clamar a Ele: Senhor, purifica meu coração. Senhor, eu creio que Tu és o segundo Adão, o Messias que haveria de redimir um povo, que está descrito nas Sagradas Escrituras. Essa Sua promessa é verdadeira e eu confio nela e eu desejo ela. Será que nós desejamos? Será que nós desejamos? Nós cantamos músicas que nós não vivemos. Que eu diminua, que tu cresças. Eu só quero a sua presença, eu quero ficar na sua presença, eu não quero sair mais da sua presença. Ah, não, mas domingo tem jogo. Senhor, dá para estar na sua presença e no jogo. A gente tem que fazer escolhas. Ah, mas é só de 4 em 4 anos. Não é sobre isso. É sobre as inclinações do nosso coração, da gravidade do pecado. Não é pecado você assistir jogo, mas a questão é o que tem tomado conta da sua mente, do seu coração. Será que é a mente de Adão ou a mente do segundo Adão, de Cristo, em você, em nós? Quão difícil é. Eu consigo reconhecer no outro o Adãozinho que existe nele, mas eu não consigo reconhecer em mim. Eu consigo reconhecer o meu filho, mas eu não consigo reconhecer em mim. A não ser que esse espírito me constrange e mostre a gravidade do meu pecado. E faz com que eu consiga enxergar as consequências de não obedecer a palavra daquele que me gerou. Que nós possamos compreender o que as Sagradas Escrituras nos dizem. Vamos continuar a exposição de Romanos, retratando agora os 2 últimos versos do capítulo 5. Vamos à leitura. Romanos 5, do verso 20 ao 21, diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, Tu és soberano. Tu és um Deus que escolheu salvar um povo para Ti, por intermédio do sacrifício do Teu Filho, onde redimiria uma multidão incontáveis de seres. Nós agradecemos por tamanha dádiva. E nós sabemos que esses Seus filhos serão chamados mediante a pregação da Sua palavra. Que sejamos proclamadores do Teu Evangelho, que essa palavra que foi lida penetre o mais duro dos corações, transforme os corações de pedra em corações de carne. Senhor, nos guie ao caminho da santificação, um caminho onde nós podemos trilhar, tendo a certeza que fomos guiados por Ti. Senhor, retire de nós todos os afetos que são contrários à Sua vontade, ilumine o nosso entendimento por intermédio das Sagradas Escrituras, que a Sua Sagrada Escritura seja conforme as Suas Sagradas Escrituras dizem, lâmpada para os nossos pés. Senhor, que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração e nos capacite para isso, Pai, pois necessitamos do Teu auxílio, nós não confiamos em nós mesmos. Senhor, não permita que não enxerguemos a gravidade do pecado. Glorificamos Teu santo nome, pois não nos deixaste tateando, tentando descobrir quem é Deus, ou buscando em mistério a Sua revelação,
mas que nos deparemos com a sua palavra e ela seja completamente revelada à nossa mente. A tua soberana verdade nos traga paz e entendimento, por intermédio do teu Santo Espírito. Nós oramos mediante a mediação do teu Filho amado, aquele que suportou o peso da tua ira, carregando e suportando na dor eterna que sofreríamos. Ele suportou na cruz do Calvário. Nós te rendemos glórias por isso. Obrigado, Pai, pois nos concedestes um mediador. E agora há paz contigo. Em nome dele que nós oramos. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. 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 Podem sentar? Como eu já bem disse na introdução, acerca do que é a gravidade do pecado. Mas como nós compreendemos a gravidade do pecado? Nós compreenderemos a gravidade do pecado mediante aquilo que acontece nas nossas vidas. Quando nós choramos, nos lamentamos por conta de perdas, de mortes, de dores, nós estamos chorando diante da gravidade do pecado. Lembre-se que não era esse o plano original. O plano foi corrompido por conta da nossa malignidade, do nosso desejo em nos tornarmos Deus. O desejo de Adão era se tornar Deus, por isso ele deseja o fruto daquela árvore. O desejo do segundo Adão foi se tornar homem para redimir uma humanidade. Enquanto o homem queria reinar, o rei queria se tornar servo. Nós queremos reinar ou nos tornarmos servos? Nós queremos servir ou sermos servidos? É muito fácil enxergar a natureza adâmica em nós. Todos nós queremos ser aqueles que sejamos servidos. Nosso coração almeja por isso. Nosso coração almeja os melhores lugares, nosso coração almeja tudo de melhor. Mas imagine que, podendo ter tudo de melhor, ele se fez insignificante. Quão distante nós estamos de Deus. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos tudo isso, mas nós imaginamos que as leis são regras. Quando fala de lei, você já imagina, que lei? Que lei que eu infringi? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é uma lei. É a palavra de Deus, guiando um povo. Mas nós não somos conduzidos mais por uma lei, no sentido de sermos conduzidos a obedecer para receber. Nós obedecemos porque nós já recebemos. Não extinguiu a necessidade de uma palavra. Ela trouxe significado para o que aquela palavra dizia. Quando dizia para não comer do fruto da árvore proibida, é porque ele se distanciaria de Deus. Conhecerá o bem e o mal. O que é isso? Quero conhecer. O desejo flui de quando palavras surgem. Você quer ver alguma coisa acontecer? Coloca assim, não piche. Vai aparecer do outro lado todo pichado. Não pense em vermelho. Nós não enxergamos o que é ou não. Qual cor que você pensou? Inevitavelmente. Isso a neurociência já começa a estudar e começa a falar, pensou. Ou apenas um pouco de sinceridade, não precisa nem de ser neurocientista. Nós somos seres completamente corrompidos, do qual todas as negações fluem de nós desejos. Qualquer tipo de pecado nos afasta de Deus. Não no sentido dele se distanciar de nós, porque ele é um Deus presente e não há ninguém que esteja tão distante deste amor. Por mais pecador que ele seja, ele ainda está sob a presença constante de Deus, pois não há um lugar no cosmos do qual Deus não esteja presente. Como vai compreender isso? Que o pecado, ainda que te afaste de Deus, ele não se torna ausente da sua vida, se torna você distante dele.
Quando a gente peca, a gente se envergonha. A gente começa a sentir vergonha. A gente olha e parece que todo mundo sabe. Mesmo que tenha sido o pecado mais obscuro, mais silencioso e mais perfeito. A prova de todos os vigilantes da terra. Mas há alguém que nós não enganamos. Alguém que nós temos a consciência, fala assim, eu menti. Senhor, como eu sou miserável. Senhor, olha o meu desejo, Senhor, por que ainda eu tenho esses desejos? Senhor, ainda que ninguém saiba, nós nos constrangemos, porque isso é o próprio Espírito que gera em nós. Essa lei que aponta o pecado, aponta esse distanciamento. O pecado é o distanciamento de Deus. O pecado é não termos mais essa comunhão para com Deus. E Deus, sabendo que nós pecaríamos, Ele nos concede essa graça de nos escondermos nele. Não no sentido de nos mantermos oculto do mundo, mas de nos sentirmos seguros nele. Me escondi atrás do meu pai. De forma que, como uma criança se esconde atrás do pai, alguém está procurando, brincando de esconde-esconde, seu filho se esconde atrás de você como se as outras pessoas não pudessem vê-lo. Mas a segurança de estar ao lado do pai, nós temos a certeza de que estamos bem guardados, escondidos. Ainda que os outros possam ver que nós estamos ali no esconderijo. Nós sabemos que este Deus está nos protegendo, nos guardando através da sua palavra. A palavra de Deus não é algo que nós obedecemos para receber algo, é algo que nós obedecemos porque nós já recebemos tudo. A palavra de Deus aponta para o nosso pecado, para a nossa miséria, mas aponta para a nossa salvação e aponta para a gratidão. Nós olhamos para a palavra dele, agora nós nos curvamos diante dessa palavra falando, tu mudaste os meus afetos, agora eu sinto desejo de cumprir a sua palavra, porque uma nova criatura eu sou. Aquilo ali não fazia parte da minha natureza, eu reconheço que eu estava morto, mas agora eu tenho vida e quem tem vida vive de maneira diferente. Minhas palavras não são as mesmas, minhas atitudes não são as mesmas, meus pensamentos não são os mesmos, ainda que por vezes eu olhe para trás, é apenas para eu ver o sacrifício de Cristo, por tudo aquilo que ele morreu. E como ainda eu continuo trocando ele por migalhas, para entender a gravidade deste pecado. E somente a lei pode fazer isso, a lei como Sagradas Escrituras. Para fazer com que possamos enxergar que nós não somos seres perfeitos, que nós falharemos, que nós sentiremos dores, que nós sentiremos aflições, que por vezes nós negaremos ao Senhor. Não de maneira contumaz, habitual. Mas quantas vezes nós fazemos isso? E isso não deve ser causa de desespero, deve ser causa de clamor. Senhor, minha fé está pequenininha hoje, Senhor, me conceda mais. Senhor, eu sei que sua palavra me garante tantas coisas, mas eu não consigo confiar, Senhor. Senhor, a situação está assim, me faça confiar em Ti. É pecado não confiar no Senhor. O grande pecado está nisso, e não confiarmos que a sua palavra é suficiente, não confiarmos que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós vemos ao longo da história o povo não confiando em Deus. Desde Deuteronômio, capítulo 6, vocês vão ver ele entregar as palavras e falar assim, meditem nessa palavra de dia e de noite, ensinem seus filhos, mostrem para ele, contem para ele as histórias da onde vocês foram tirados, conte para ele dos prodígios e maravilhas do quais eu fiz para retirá-los do exército, livrarem da mão de Faraó. Contem para eles que colunas de água se formaram. Conte para eles que vocês foram guiados por nuvens de fogo durante a noite, que aqueciam em meio ao frio, que vocês foram alimentados por um alimento que brotava do chão, que suas roupas não se desgastaram. Mas como que a gente vai contar isso? A gente nem viveu isso. Isso daí é coisa lá do passado.
Daí você não consegue olhar para trás e falar assim, ó Senhor, como tu me guardaste, Senhor. Eu não enxerguei a nuvem me protegendo durante o sol escaldante. Eu não enxerguei a coluna de fogo me guardando. Mas se olharmos com os olhos da fé, agora redimidos por este sangue, nós poderemos olhar e falar assim, ó Senhor, ali tu me guardaste, eu poderia ter sido muito pior. Mas o Senhor me livraste, Senhor. Leia a palavra do Senhor e você enxergará tudo isso, você enxergará a gravidade do pecado que faz com que a gente não reconheça o que Deus já fez na nossa vida. Vocês vão ver aquele povo que estava ali sendo guardado pelo Senhor, posteriormente se desviar do caminho, os que eram sacerdotes, povo de Deus, da tribo de Israel, das 10 tribos, quando ocorre a divisão dos reinados em norte e sul, Roboão e Jeroboão, eles se deparam com a ausência completa de Deus, eles criando seus próprios deuses, nomeando seus próprios sacerdotes, seus próprios ritos. Qualquer semelhante que nós vivemos hoje é mera coincidência. Nós não estamos aqui para cultuarmos a nós mesmos, nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus, clamarmos para que a sua palavra penetre o nosso coração e nos mude, nos transforme. Nós não estamos aqui buscando uma erudição, nós estamos aqui buscando o quebrantamento, para que possamos enxergar a gravidade deste pecado que nos afasta de Deus. Nossos ídolos são outros, nossas feitiçarias são outras, nossos ídolos ocultos ou até mesmo físicos são outros. Daí nós olhamos e falamos assim, nem tem um poste, nem fico queimando holocausto, mas você queima a sua vida onde? Onde você gasta seu tempo, como você gasta a sua vida, como você vive a sua vida. 1440 minutos por dia, quanto tempo você tem para com o Senhor? Como você usa o tempo da sua vida? Tempo é vida. Você troca a sua vida por dinheiro. Está vendo essa roupa? Custou minha vida. Está vendo esse tênis? Custou minha vida, minha não, de outras pessoas, porque eu ganhei. Outra pessoa me doou a sua vida. Daí nós ficamos o tempo inteiro naquela roda de rato, buscando mais tempo para conquistar mais coisas, para que continuemos a gastar nossa vida sem entender o que é a vida, e aí o pecado vai nos aprisionando. Que possamos enxergar o essencial. O essencial é invisível aos olhos. Não é frase minha, é do Antônio alguma coisa que escreveu O Pequeno Príncipe. Mas o essencial é invisível aos olhos. O essencial nós não conseguimos enxergar, até que essa palavra confronte o nosso coração, até que essa palavra nos mostre que aqueles povos que viveram daquele jeito somos nós vivendo hoje, criando um Deus conforme a nossa imaginação, conforme o nosso querer, criando nossas próprias regras, nossos próprios gostos. Nós não precisamos criar nada, tudo já foi criado. Nós precisamos viver em fidelidade para com essa palavra. Essa palavra que por vezes vai apontar os nossos pecados, nós devemos estar prontos para pedirmos perdão, orarmos ao Senhor, Senhor, me perdoe. Por que a oração do Pai Nosso é perdoe as nossas dívidas? Você já imaginou no Serasa? Não, irmão, você vai ter que ir lá acordar, você vai ter que ir lá pagar o que você deve. Mas as dívidas são dívidas para com o Senhor. Mas nós não conseguimos perdoar aqueles que nos devem, aqueles que fizeram algo que magoaram o nosso coração. Está aqui, queimando. Porque nós não conseguimos. Sozinhos. Mas com Cristo tudo podemos. Com Cristo, a coluna vai nos guiando. Antes, aqueles povos não se moviam sem a coluna se mover. Antes, aqueles povos não faziam nada se Deus não ordenasse. Mas eles estavam impactados por aquilo. Agora nós vivemos da geração da graça. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Será? Nós não enxergamos a gravidade do pecado.
Naquele tempo, homens iam lutar e se deparavam com realidades confrontados por profetas, que se equivale à palavra de Deus, não homens que vão falar, você está vivendo isso daí. Não, quanto pastor em adultério está ali, você não vê um profeta chegar, seu miserável, você está com 2 mulheres. Seu mentiroso, sua mentirosa, seu o que lá, porque virou tudo um jogo de conveniência. Igual naquele tempo. Se a gente for para os textos, vocês vão ver as mesmas coisas. Se associando a inimigos para vencer um outro inimigo. E Deus falava, não faz isso não. Segundo Crônicas, capítulo 25, vai ter uma história mais ou menos parecida, a gente pode até ler depois. Para vocês verem e falar assim, não, mas calma aí, eu paguei para essa pessoa fazer isso. Eu paguei para esse exército me ajudar, mas fica tranquilo, quem deu foi eu, você não deu nada seu. Abram lá, 2 Crônicas, capítulo 25, se eu estiver errado. Segundo Crônicas. Tá certo. Amazias reinando em Judá. Nós estamos fazendo a leitura anual da Bíblia, pela 2ª vez no ano, e você vai lendo e fala assim, já sei. Não sabe, irmão. Você vai ficar a vida inteira lendo a Bíblia e você não vai saber. Porque quanto mais você lê, mais você vai ver o quanto você ignora. Por isso que esse texto me veio à mente, porque retrata exatamente essa realidade do qual eu estou falando neste momento. Olha como diz ali, a partir do verso 1 do capítulo 25, acharam? Diz assim, Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeodã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo coração. Mas só de fazer o que era certo aos olhos do Senhor já era uma raridade, tá? Em Israel vocês vão ver só juízes corruptos. Em Judá, que é retratado em 2 Crônicas, a ênfase é maior nisso, naqueles que obedeceram ao Senhor. Mas ainda assim eles não obedecem de todo o coração, porque o coração deles ainda não havia sido mudado, e vocês vão entrar nessa parte depois. Olha o que diz no verso 3. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Olha que legal, fez o que era certo aos olhos do Senhor. E observe aqui, ele executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Era outra circunstância. Não adianta você chegar agora e querer vingar todo mundo que fez coisas na sua vida não, tá? Não se trata disso. Então leia o texto de maneira muito correta. De maneira do qual agora nós estamos a ótica da graça de Deus, e Deus tem concedido milhares de misericórdias. Olha como diz, contudo não matou os filhos dos assassinos em obediência ao mandamento do Senhor registrado por Moisés no livro da lei. Nós já vemos aqui então a lei do qual guiava, ele ser obediente à lei que o fazia. Lembra-se que Davi, quando ele vai morrer, ele dá ordens a Salomão, ele dá ordens a seu filho de coisas que ele deveria executar. Ele dá ordens filho, faça isso, isso, isso. Tem um episódio do qual Simei, 2 Samuel, capítulo 16, salvo engano, ele começa a amaldiçoar Davi. Ele começa a amaldiçoar Davi, porque ocorre o adultério, aí ele começa a fugir, o filho dele tenta roubar o trono, aí chega Simei, que era da família de Saul, começa, seu maldito, você está fazendo isso por conta do que você fez. Daí, um dos filhos de Zeruia pega para ele e fala assim, qual que é desse cara? Tá na NVG, depois vocês olham, tá desse jeito. Qual que é o que esse cara fez? Quem ele pensa que é para fazer isso? Quer que eu arranque a cabeça dele? Davi vira e fala assim, calma aí, não é bem assim não. Quem disse que essas palavras eu não merecia ouvir? Quem disse que essas palavras não foram direcionadas exatamente para mim? Pode ficar suave, pode deixar que eu conheço. Mas, quando ele vai falar para o filho dele, ele fala assim, beleza, deixou Simei lá, depois ele retoma o reino, daí chega Simei e ele fala assim, fica tranquilo. Simei vai lá e clama por misericórdia, espera ele retomar o governo. Perdão, falei palavras impensadas. Ele, tudo bem.
ele se manteve fiel à promessa, ele manifestou a misericórdia. Só que falou para o filho dele, seguinte, sabe Simei? Passa a ele. Quando você tomar o reinado, olha o que ele fez e aplique a justa punição. São coisas que vão passando despercebido, mas nós temos que nos atentar a todo enredo, porque tudo retrata a mesma coisa. Aqueles que não obedecerem ao Senhor pagarão o preço da desobediência, o preço da rebeldia contra o Senhor. Ah, mas é o Senhor que não quis mudar o coração daquela pessoa. Não, aquela pessoa que negou o Senhor. Porque nós que estamos aqui não é porque nós queremos meramente, mediante um querer genuíno, é porque mudou o nosso coração e agora nós conseguimos responder em amor, mas antes ele teve que nos mudar, porque senão nós também estaríamos entre aqueles que caminharão à desobediência. Ainda assim, mudando nosso coração, nós desobedecemos. Imagina quem não teve seu coração tocado. Continua dizendo, depois que ele menciona acerca do livro da lei, os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo Judá e para Benjamim. Lembre-se, aqui já estava no reino do norte, o reino do sul. Houveram o reino dividido, duas tribos foram para o reino do sul e 10 tribos para o reino do norte. 722 ocorre o exílio assírio, depois 586 o exílio babilônico por intermédio dessa tribo. Então, eles estão retratando agora todo esse reinado e ele explicando mais ou menos essa questão de como foi organizado, apenas para vocês compreenderem o que está escrito no texto. Subentendido no texto, desculpa. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300 mil soldados de elite, com mais de 20 anos, todos treinados no uso da espada e do escudo. Também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100 mil guerreiros experientes de Israel. Olha que interessante, aqui vai entrar essa questão que eu abordei, que chegou nesse texto. Então o homem de Deus foi até ele e lhe disse, o rei não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Olha que louco, se você olha só uma parte do texto e pega um verso, fala assim, o Senhor não está com Israel, e para você entender o que é isso. Hoje foi um amigo em casa, crente velho, né, já leu a Bíblia? Não li, estou terminando. Faz 40 anos, 30 anos. E direto quer debater sobre milhares de assuntos. Como que você vai debater? Como que você vai ficar conversando de assunto com uma pessoa que não tem vida de leitura da Bíblia, que aprendeu meramente a repetir palavras, que não leu, que ficou focado meramente num que um homem disse? Nós não estamos aqui para sermos convencidos por um homem, nós estamos aqui para sermos ensinados e guiados pelo Espírito, e o Espírito nos guia através de uma palavra. Todos vocês devem ser leitores assíduos das Sagradas Escrituras para poderem compreender o que está tratando aqui. Então, observe que ele disse que acerca de não contratar soldados de Israel, porque Deus não estava com Israel, no sentido de que eles haviam desobedecido as 10 tribos. Lembre-se que eles construíram seus falsos deuses, construíram os bezerros, eles sacrificaram seus filhos a outros deuses, eles fizeram milhares de coisas que eram completamente repugnantes. Lembra que eu mencionei que eles nomearam seus próprios sacerdotes, eles adoravam e queimavam as suas ofertas conforme bem queriam. E Deus havia estabelecido uma forma de ser adorado. Isso tudo por conta da gravidade do pecado. Continua dizendo. Então, no verso 8. Se deixar que o acompanhe, seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Deus o derrubará, pois ele tem poder para ajudá-lo ou fazê-lo tropeçar. Olha que interessante. Deus tem poder para ajudá-lo ou fazê-lo tropeçar. Olha que interessante. Mas quando somos ajudados, nós falamos que foi nossas forças. Mas quando tropeçamos, achamos que foi inimigo. Sempre vai ser assim. Aconteceu alguma coisa ruim, o inimigo está bravo. Fizeram macumba para mim, não é possível. Esses somos nós, crentes. Olha quem é o Deus das Sagradas Escrituras.
é aquele que pode ajudar ou fazer tropeçar. No verso 9 diz: Amazias perguntou ao homem de Deus: e quanta prata que paguei para contratar o exército de Israel? Olha que interessante, ele estava pensando o quê? Ô irmão, gastei mó dinheiro. Olha ali, 3.500 quilos de prata. Contrataram 100 mil guerreiros experientes de Israel. 100 mil. Vocês fazem ideia do que é 100 mil? Acho que ninguém aqui nunca viu 100 mil pessoas. Você vai no estádio e tem 40 mil pessoas e parece ser muito. 100 mil pessoas. E agora esse dinheiro, o que eu faço? Ele não estava preocupado com o que havia dito, ele estava preocupado com o dinheiro. Nós estamos preocupados com o quê? É a mesma coisa. Os problemas de antigamente são os mesmos. Ali não estava envolvendo, ele falou assim, já contratei, dá para lutar. Só vamos pôr para lutar, se morrer não tem problema. Eu já paguei mesmo. Olha que interessante. Verso 9 na segunda parte. O homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casas indignados. Amazias criou coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sol, onde mataram 10 mil soldados edomitas na região de Seir. Capturaram outros 10 mil e levaram para o alto de um penhasco, de onde atiraram eles, e eles se despedaçaram. Olha então o que ocorre. Ele pega, escuta daí a voz daquele homem. Mas será que ele escutou por barganha? Fala assim, ele vai me dar mais? Nós não sabemos. Mas nós vemos que uma palavra o direcionou a fazer aquilo que era correto. Se nós não tivermos leitura da palavra, nós continuaremos a fazer as coisas erradas pelas razões erradas, buscando nos aliar com inimigos, ao invés de obedecermos a palavra. Nosso coração é completamente inclinado para o mal. Nós não entendemos a gravidade do pecado. Nós não conseguimos enxergar. Nosso coração é completamente falho. Nós vimos ali Adão e Eva completamente desprovidos de uma inclinação, serem seduzidos. Nós vimos Davi, rei, ser seduzido por Batseba. Se vocês quiserem, depois leiam lá, eu não vou falar, porque senão vai tomar muito tempo. Mas 2 Samuel, capítulo 11, vai contar essa história, e no 12 vai ter o retrato do profeta Natan, o confrontando acerca disso. Imagina nós. Irmão, a gente não consegue nem vencer o algoritmo. A gente falou de alguma coisa, daqui a pouco aparece no nosso celular e a gente fica ali vidrado horas e mais horas, sendo abduzidos por essa máquina que sabe todos os nossos gostos. Você vai lá e coloca no chat GPT e fica encantado com quem ele diz que você é. Daí você posta seu orgulho, olha quem ele reconhece que eu sou. Você não vê ninguém falar, você é um miserável, olha como você é péssimo, você estava pesquisando site pornográfico, seu viciado em pornografia. O chat vai colocar, você é um homem com uma paixão latente, um homem que deposita seus olhos em coisas belas, seu miserável pecador. Você busca fórmulas de manipular os outros ali. Mas isso quem vai falar é só o profeta. Não eu, que eu não sou nada, eu sou um miserável pecador. Mas os profetas falam, não é desse jeito. Essa máquina que quer falar o que você quer ouvir. Nós não gostamos de pessoas que não falem aquilo que nós não queremos ouvir. Quem é a pessoa que fala para você o que você não quer ouvir? Quem não é casado não tem essa pessoa, tá? Porque a única que tem coragem de falar alguma coisa são as pessoas mais próximas da gente. Que convivem com o nosso pior e ainda estão do nosso lado. Porque fomos unidos por Deus. E isso é difícil, lógico que é difícil. Mas essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Nós vamos ver ao longo da história sempre acontecer as mesmas coisas. Nós não podemos nos esquecer da gravidade do pecado, que nos assola ainda.
Abram em Isaías capítulo 11. Ou melhor, vamos desde o 8, que daí vocês vão poder compreender melhor para chegar no 11. Nós temos até meia-noite, que provavelmente vocês vão ver o jogo também. Tem um jogo para ver depois, né? Então, tem mais algum jogo ali. Eu não lembro qual que é o próximo jogo, mas tem um jogo 10 horas. Abram lá, no capítulo 8. A partir do verso 11. Lembre-se que aqui estava retratando, provavelmente, ainda antes da invasão à Síria. Vai dizer, no verso 11. Acharam? Diz assim: o Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros, disse ele. Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. É Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Mas para Israel e Judá ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão. Nunca mais se levantarão, serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Observe que era mais uma vez ser guardado por uma palavra. Essa palavra que aqueles homens haviam se desviado. Lembre-se que era obrigação do rei meditar na palavra diariamente. Era obrigação do rei. O rei, quando era proclamado, ele deveria ler as Sagradas Escrituras e fazer um juramento que ele deveria meditar nela, na lei do Senhor sempre. Nós, quando fomos feitos reis, por intermédio da transformação e da regeneração do nosso coração, nós deveríamos assumir esse compromisso de leitura diária da palavra. Galego, tenho tantas outras coisas para fazer, me fala uma outra coisa que é mais importante do que conhecer a palavra de Deus. Me fala uma. Galego, eu não tenho tempo. Mentira, você não gerencia bem o seu tempo. Ou admita pelo menos que você não ama a Deus como você deveria. E se arrependa disso. Senhor, eu vou ler sua palavra. Tem homens de Deus que leram a Bíblia 200 vezes. Eu já mencionei para vocês estes homens. George Miller leu mais de 200 vezes a Bíblia. 200 vezes, tá? E nós? E nós esperamos o melhor de Deus, entregando sempre migalhas para Deus. Esses somos nós. Continua a dizer, verso 17: esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó, porei nele minha esperança. Observe aqui a esperança do Senhor, a esperança do Messias que haveria de vir. Verso 18: eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal, advertência para Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhe diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Por mais chocante que possa parecer, dentro do nosso povo ocorre a mesma coisa, tá? Dentro de um povo que professa Cristo como seu Salvador, não como seu único e suficiente. Mas homens que ainda não entenderam a gravidade do pecado. E nós oramos para que sejam transformados, e se formos nós, que Ele nos traga a verdade, custe o que custar. Continua a dizer, verso 20: consultem a lei, os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. A palavra de Deus ilumina. Sem a palavra de Deus, eles não poderão ver a luz. Verso 21, olha o que diz: andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Um homem sem Deus, sem a sua palavra, anda exatamente desse jeito.
Outrora andávamos assim, achando que estávamos caminhando por um vale. Um vale não, o vale porque a Bíblia às vezes menciona vales, mas vales no sentido ruim. Nós olhamos pelo vale encantado, né? Por um lugar belo, maravilhoso. Mas quando nos deparamos com a gravidade do pecado, vemos que nós estávamos perdidos. E continua a dizer acerca do Messias. O verso do capítulo 9, do verso 1, ainda de Isaías. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naphtali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos... Jesus era o Galileu. Olha que interessante, daí você vai entender as referências do Novo Testamento, enxergando que ele era o Galileu. Continua dizendo, localizado junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Olha aqui que cerca de 7 séculos antes, já trazendo a palavra do qual ocorreria posteriormente. No verso 2 diz, o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os... O que seria esse jugo de escravidão que os oprimia? O pecado. O pecado que nos escravizava. Quem foi que carregou o peso dos nossos pecados? E carregou aonde? O Galileu, na cruz do Calvário. E continua dizendo, quebrarás a vara do opressor, como fizestes ao destruir o exército de Midian. As bostas dos guerreiros e uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Verso 6. Pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Nós somos salvos pela graça aqui transmitida como zelo. Agora, olhem como era diante daquela nação do qual negou ouvir as advertências do Senhor. O Senhor se pronunciou contra Jacó, seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficaram sabendo. Disseram, no lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas, derrubadas, plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel e instigará seus adversários. Os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar, pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá e não buscará o Senhor dos exércitos. Portanto, em um só dia o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Os líderes de Israel são o cabeça e os profetas mentirosos são a cauda, pois esses líderes enganaram o povo e o conduziram pelo caminho da destruição. Por isso o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, pois todos são hipócritas, perversos, todos falam tolices. Mesmo assim a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Nós só saberemos o que é a graça, entendendo o que é a justiça. Lembra-se que justiça é aquilo que nós merecemos, e graça é o favor imerecido. Continua dizendo, verso 18, essa maldade é como incêndio num matagal, consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques, e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada, por causa da fúria do Senhor dos exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo, e ninguém poupará sequer seu. Vocês entenderam o que quer dizer que o povo servirá de lenha para o fogo? Sim ou não? Não? Você já fez fogueira sem ter lenha? Nunca?
Você pega alguma coisa que seja combustível para colocar ali. Você não faz fogo sem ser com lenha, você não faz fogo usando carvão, você não faz fogo usando roupa velha, você não faz fogo queimando quadros que você acha que está... Não usa? E qual que será agora? O que será usado? O povo servirá de lenha para o fogo, e ninguém poupará sequer seu irmão. Como que os corpos eram antes utilizados? Eles botavam fogo. Olha como uma leitura, às vezes despercebida, nós não paramos para reparar. Então, a fúria do Senhor dos Exércitos causaria tudo isso. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se... O que é devorar seu vizinho? Matar e comer. É muito distante isso da nossa realidade. É muito distante. É muito distante. Mas essa é a realidade do pecado. A gravidade do pecado. Olha o que gerou. E olha o que gera em nós. Nós devoramos nossos vizinhos. Não comendo a sua carne, mas nós oprimimos. Se for possível, nós teremos vantagem sobre as pessoas mais humildes. Humildes não, porque humildade não está ligada à pobreza. Mas quantas coisas nós fazemos? Continuamos a devorar uns aos outros. Sem Deus nós somos miseráveis. Continua dizendo: por fim comerão os próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim. Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Que aflição espera os juízes injustos, os que decretam leis opressoras, não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu os castigar? Quando trouxer uma terra distante calamidade sobre vocês, a quem pedirão ajuda? Onde seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Ele vai mencionar ali o castigo sobre uma das cidades, manifestando o que iria acontecer, mesmo com aquela que seria utilizado como o algoz do povo de Deus. Eles puniriam o povo de Deus, mas seriam enviados por Deus como juízo, mas também seriam punidos pelas suas próprias iniquidades. Você vai ver posteriormente, a partir do verso 20, depois de ocorrer, ele relatar esse exílio e até mesmo a sua justiça manifesta também sobre aqueles que haveriam de punir o povo de Israel. Ele vai dizer, no verso 20 do capítulo 10, naquele dia o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó não dependerão mais de aliados, que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Olha ali, não confiarão mais em aliados. Lembra de Amazias, o que ele estava clamando por? Aliados. Ele estava pedindo para aquelas tribos que estavam ali em rebelião contra Deus. Até hoje, a Bíblia menciona que eles estão completamente distantes. Então, ele já começa a retratar de como deveria ser e da confiança que deveria ter fielmente no Senhor. Verso 21 diz, um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus. Quem é esse remanescente? Quem? Jesus Cristo. Continuando. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia no mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir seu povo. Sim, o soberano dos exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor soberano dos exércitos, o meu povo em Sião não temos assírios quando oprimirem vocês com a vara e bastão, como fizeram os egípcios, muito tempo atrás. Em breve minha fúria contra vocês passará, e minha ira se levantará para destruir os assírios. O Senhor dos exércitos os castigará com seu chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe, ou quando o Senhor ergueu sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Naquele dia o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo de escravidão e levantará de seus ombros. Vejam, agora os assírios estão a Eiate, passam por Migron e guardam seus pertences em Micmas.
atravessam o desfiladeiro e acampam em Geba. A cidade de Ramá está tomada de medo. O povo de Gibeá, a cidade natal de Saul, foge para se salvar. Gritem de terror, habitantes de Galim. Alertem Laís. Pobre Anatote. O povo de Madmena foge. Os habitantes de Gebim tentam se esconder. O inimigo para em Nob pelo resto do dia. Sacode o punho contra a bela Monte Sião e o Monte de Jerusalém. Mas vejam, o soberano Senhor dos exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Assíria. Ele derrubará os orgulhosos e a árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque como um machado. O Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Um fato curioso é que quando os próprios povos de Deus, as tribos, olhavam e viam o estrago que eles estavam fazendo, eles começavam a adorar aqueles deuses, imaginando que o Deus dele era fraco, que aqueles deuses que eram poderosos. Qualquer semelhança com nós é mera coincidência. Eu estou orando, não está dando certo, você vê na internet, você liga a TV lá, está falando assim, vem aqui, vai ter a terça do milagre, você está lá. Você vai lá, faz uma fogueira, leva um monte de coisa e fala, vai dar certo. Aquele Deus é mais forte, cadê? O que aconteceu aqui? Quem ressuscitou? Quem foi curado? O que aconteceu? Será que esse Deus que nós estamos buscando é realmente o Deus das Sagradas Escrituras? O povo continuou a andar sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Nós somos seduzidos do mesmo jeito. O ser humano não deixou de ser ser humano. O homem caído, o homem adâmico continua homem adâmico. O homem miserável continua miserável, necessitando de um grande Redentor, e somente o grande Redentor operando em nosso coração para enxergarmos a gravidade do pecado e nos curvarmos diante dele, como nosso único e suficiente Salvador, como aquele que guia toda a história. Continua dizendo, no capítulo 11, onde vai mencionar de maneira bem enfática o segundo Adão. Verso 11, do tronco da linhagem de Jessé. Olha que interessante. Linhagem de Jessé. Brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com bases em rumores, fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto, e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão. Uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, seus filhotes descansarão junto. Leão comerá capim, como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão no ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor, e nós podemos desfrutar já disso. De ver pessoas que conhecem o Senhor, que ainda que não desfrutem disso de maneira completa, já tem a sua esperança naquilo que o Senhor nos deixou. No verso 10, caminhando para o fim, diz, naquele dia o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele, a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá a mão pela segunda vez, para trazer de volta o remanescente de seu povo. Aqueles que resgatarem na Síria e no norte do Egito, no sul do Egito, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Ramate e nas distantes terras costeiras, levantará uma bandeira entre as nações e reunirá os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os confins da terra. Então, por fim, acabará o ciúme entre Israel e Judá, e deixarão de ser rivais. Unirão forças para vir sobre a Filistia no oeste. Juntos atacarão e saquearão as nações do leste. Ocuparão as terras de Edom e Moabe, e Amon lhe obedecerá. O Senhor abrirá um caminho seco no golfo do Mar Vermelho, moverá a mão sobre o rio Eufrates, e enviará um vento forte que dividirá em 7 riachos, para que possa ser atravessado a pé. Fará uma estrada para o remanescente de seu povo, o remanescente que virá da Síria, como fez para Israel muito tempo atrás, quando o povo voltou do
Egito. Aqui retrata o segundo Adão. A sua lei apontava para a redenção vinda única e exclusivamente por intermédio do nosso poderoso e único Messias. Que nós possamos confiar naquilo que foi feito. Que nós possamos confiar que essa palavra não serve mais apenas para que possamos reivindicar algo, mas que possamos buscar na palavra de Deus razões para obedecer, porque tamanha graça foi derramada sobre as nossas vidas. A lei serve para refriar o mal daqueles que são ímpios. Eles, quando forem pecar, eles olharão e falarão assim, não, a punição é muito grande, então não compensa. A lei serve para direcionar a vida do cristão, apontar para como devemos viver para a glória de Deus. A lei aponta para Cristo crucificado, o segundo e suficiente Adão. Que o primeiro Adão possa ser subjugado e o segundo Adão reine sobre as nossas vidas. Que o nome do Senhor seja exaltado através da vida de cada um. Que o nome do Senhor seja reverenciado em nossas orações. Senhor, nós glorificamos teu santo nome por tamanha obra que fizestes. Nós cremos, Pai, que mediante a sua palavra nós conseguimos enxergar a gravidade desse pecado que nos aprisionou. Nós vemos quão a sua graça é abundante olhando para as vidas que vivimos. Nós sabemos que o pecado reinou sobre todo ser humano e nos levou à morte, mas agora, por intermédio do teu Santo Espírito, reina a vida. Nos declare justos, Senhor, por intermédio do sangue que foi vertido na cruz do madeiro. Esse sangue que foi vertido, Pai, resulta agora em vida, vida eterna por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O nome que é sobre todo nome. Aquele que havia sido prometido nos foi entregue. Além de nos ser entregue, fez morada dentro de nós. Que possamos ser habitação do teu Santo Espírito. Que possamos viver para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos pelas Sagradas Escrituras, te agradecemos pelo teu Filho, te agradecemos pelo teu Santo Espírito, que reina sobre as nossas vidas e guia nossos passos. Nós oramos e te agradecemos pela oportunidade que tivemos de mais um dia cultuar e ler as suas Sagradas Escrituras. Nos faça novos, nos faça vivos, nos faça para a glória do teu santo nome. Que nós possamos diminuir para que tu de fato cresças. Remova nossas máscaras hipócritas e nos torne semelhantes ao teu Filho, por intermédio do agir do teu Santo Espírito. Que seu nome seja exaltado entre todas as nações, que nossas vidas possam testemunhar o Deus que nós servimos. É assim que nós oramos e te pedimos, em nome do teu Filho amado, nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos entoar o último louvor? Ele entoará o último louvor e encerrará o culto. Então, nós sabemos das ofertas, vai chegando o começo do mês, nós sabemos que as obrigações nós cumprimos, que seja feito para a honra e glória do Senhor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime
tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Vão em paz, irmãos. Boa semana. Fica com Deus.